Você sabia que existe um método contraceptivo com 99,6% de eficácia e sem nenhum efeito colateral? Em outros vídeos eu já expliquei como percepção de fertilidade é uma forma sistematizada de você observar, anotar e interpretar os seus sinais de fertilidade para saber quando você está fértil ou não. Então, se você não viu ainda, vou deixar o link aqui para você ver esse vídeo. Se não, já aproveita e curte esse vídeo aqui, que nele a gente vai falar como esse método pode ser usado com os fins contraceptivos. Então, acho que a primeira coisa super importante de notar é que percepção de fertilidade não é tabelinha. Então, a tabelinha surge lá nos anos 30, basicamente a partir da percepção de que os ciclos menstruais têm uma duração média de 28 dias e que a fase pós-ovulatória tem uma duração média de 14 dias, então aí se determinou um período fértil. Mas isso é pouco eficiente, porque duração média é só uma média, a variação pode ser bem grande. Por isso que eu realmente não recomendo tabelinha para ninguém. Por outro lado, o método de percepção de fertilidade foi criado nos anos 60 e aprimorado ao longo das próximas décadas, até a gente chegar nas várias versões que a gente tem hoje em dia. E o método de percepção de fertilidade, ele está baseado na sua percepção diária. Então, todos os dias a gente vai fazendo observações, dos sinais, do muco, da temperatura, do colo do útero, de sinais secundários. Já falei tudo isso em outros vídeos. E assim a gente consegue saber se hoje é um dia fértil ou não, com bastante precisão, com precisão a ponto da gente ter esse nível de eficácia. O interessante é que, como é um método que você vai se observando todos os dias, não importa como é o seu ciclo, se ele é regular, irregular, longo, curto, feio, bonito, tanto faz. O que importa é realmente a sua habilidade de interpretar esses acontecimentos para reconhecer a sua fertilidade. Tem um estudo que mostrou que menstruantes que estão no pós-pílula, amamentando ou que têm ciclos irregulares por outros motivos, conseguem usar o método de percepção de fertilidade com a mesma eficácia de pessoas que têm ciclos regulares. Claro, são ciclos mais difíceis de interpretar, então as pessoas precisam estar muito bem educadas, a gente vai falar sobre isso, mas a eficácia é essencialmente a mesma, e isso é muito importante. Então essa eficácia que eu falei, de 99,6%, ela é baseada num estudo que foi feito com mulheres alemãs. Foram 900 mulheres, 17.638 ciclos, e se chegou nessa conclusão, que com o uso perfeito se tinha essa taxa de eficácia, e eu vou explicar melhor o que é o uso perfeito. Em uso típico, que é o que a maioria das pessoas fazem, então não segue todas as regras de uso perfeito, aí depende do método que você está usando, ela pode variar aí de 2% a 24%. Portanto, como a gente está falando de um método comportamental, de você conhecer seu corpo e tomar atitudes a partir desse conhecimento, é muito importante que você faça um uso o mais próximo possível do perfeito, porque realmente qualquer detalhe faz muita diferença quando a gente está falando de percepção de fertilidade. O que a gente precisa para fazer o uso perfeito? A primeira coisa é adquirir conhecimento. Esse conhecimento, na verdade, são vários. Então, a primeira coisa é você precisa entender a fisiologia do ciclo menstrual. Outra coisa, você precisa saber como fazer as observações e as anotações daquilo que você está vendo. Você precisa conhecer muito bem as regras do método que você está usando. E por fim, você precisa saber adaptar tudo isso na sua vida real, Como que todo esse conhecimento teórico está aparecendo no seu próprio gráfico, que vai ser sempre único, não existe um gráfico igual ao outro. A segunda coisa para fazer o uso perfeito é a prática. Então, você precisa ganhar a rotina de fazer essas observações, de lembrar de toda vez que vai no banheiro, observar muco, de lembrar de assim que você acorda, tirar sua temperatura, de lembrar, de anotar isso no final do dia. Então, essa é uma parte super importante que algumas pessoas têm dificuldade também. Por fim, a terceira condição aí para o uso perfeito é seguir as regras do método, que basicamente, é fazer as observações com qualidade todos os dias e praticar abstinência durante o período fértil.
Se você optar por não praticar abstinência, por usar barreiras ou coito interrompido durante o período fértil, aí você vai estar confiando na eficácia dessas barreiras e não mais de percepção de fertilidade. Basicamente, percepção de fertilidade é muito eficaz se você tiver disposição para aprender, bons recursos educativos e vontade, de fato, de usar o método. O que significa que com um pouco de dedicação inicial, isso dura aí de 1 a 3 meses, depende do que você está fazendo. A grande maioria das pessoas consegue aprender e usar o método com muita eficácia, e depois desse período inicial, dessa fase inicial de educação e de pegar a rotina, fica muito fácil. Hoje em dia eu tiro minha temperatura, isso demora 10 minutos, mas eu tiro ainda dormindo, então eu não sinto, e o resto das observações eu não levo nem 2 minutos por dia. É realmente muito simples uma vez que você aprende. E aí acho que entra na questão, né, que eu comentei, que você precisa adquirir conhecimentos. Uma vez que você aprende, estou falando muito disso de fase de aprendizagem, mas como que você aprende esse negócio? Infelizmente, no Brasil a gente tem ainda pouquíssimos recursos. Enfim, no mundo inteiro a gente tem poucos recursos, porque cerca de 1% da população mundial usa percepção de fertilidade. Então, realmente é muito pouco. No Brasil é menos ainda. O ideal, todos os estudos que foram feitos com o método de percepção de fertilidade foram feitos com pessoas que aprenderam através de instrutoras. E isso realmente faz muita diferença, porque uma instrutora vai saber lidar com todos os tipos de ciclos possíveis, com todas as variáveis, vai conseguir te falar o que dá para adaptar na sua rotina. Então, né, realmente individualizar o método para você sem fazer coisas com que façam com que ele perca grande eficácia. Então, uma instrutora certificada é realmente algo que vale muito a pena investir nessa fase inicial, porque é um conhecimento para a vida toda. Caso você não tenha acesso, por qualquer motivo que seja, a uma instrutora, você pode aprender por um livro. Infelizmente, a gente não tem nenhum livro traduzido para o português também, então essa é uma outra questão, você precisa ler inglês. Também não tem nenhum livro em espanhol. O livro que eu recomendo para aprender seria o Taking Charge of Fertility. Na verdade, eu recomendo que você faça o meu curso. Eu tenho um curso online que realmente explica... Tem um material mais completo em português, porque aprender, mesmo aqui pelo canal do YouTube ou por outros canais, por os sites, por Instagram, as informações ficam muito picotadas, e para usar a percepção de fertilidade você precisa ter essa noção do todo, uma coisa contínua, completa, e aí realmente para usar para contracepção isso é importante. Se você quer só aprender algumas coisas do seu ciclo, mas não quer usar de fato o método, aí sites, Instagram, YouTube são ótimos. Não basta só ser um método contraceptivo extremamente eficaz, né? Então, para vocês terem uma noção, a eficácia em uso perfeito de percepção de fertilidade é 99,6%, da pílula é 99,7%, do DIU é 99,9%, e da camisinha é 98%, da camisinha masculina. Então, é um método muito, muito, muito eficiente. E é responsável usar ele desde que você esteja bem preparada para isso. E também não é só contracepção que é bom em relação a esse método. Você também pode, em algum momento, inverter ele e usar para concepção. Você também pode usar como uma forma de monitorar a sua saúde. Então, o seu gráfico traz uma série de informações sobre você. Então, se você tem SOP, endometriose, hipotireoidismo, amenorreia hipotalâmica, enfim, o que quer que você tenha, o gráfico pode te dar respostas muito preciosas para o seu tratamento também. E claro, autoconhecimento. Você vai saber muito de você. E isso... eu não tenho nem palavras para dizer o quão maravilhoso que é isso. É muito mais do que um método sem efeitos colaterais. É um método que vai ter como benefício seu autoconhecimento, empoderamento sobre sua saúde, melhoria da sua autoestima e da sua sexualidade. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, curte, compartilha com quem você acha que também vai se interessar, e se inscreve no canal, porque tem mais coisa boa vindo aí.